participantes do Evangelho de hoje, nessa nossa família que se reúne para orar e para realizar o Evangelho, a fim de que a gente se harmonize e se conecte melhor com a espiritualidade e com o nosso Mestre Jesus. Eu, inicialmente, sempre faço a oração, depois eu vou fazer a primeira mensagem, tá? Então, eu vou proceder da mesma forma. Pedindo a todos agora que se concentrem, se interiorizem, fiquem em estado de oração, agradecendo a espiritualidade maior, que nesse momento se encontra perto de cada um de nós, de nossos lares, junto à nossa família, trazendo melhores vibrações, os melhores pensamentos, sentimentos, as energias que vêm do mais alto, a envolver todos nós agora. Uma grande corrente de oração, de bem-estar, o desejo do bem que brota em nossos corações toda vez que nos conectamos com o Criador, através dos nossos mentores, através do Evangelho do Mestre Jesus. Que esse Evangelho nos traga o despertamento e o entendimento das palavras que o Mestre escreveu e deixou para o nosso aprendizado, para o nosso caminho evolutivo. Que assim seja. Bom, sempre eu vou ler Fonte Vida, uma mensagenzinha para iniciar, tá? Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. É uma carta de Paulo aos Filipenses. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxortam do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundindo-os no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. O anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então essa é a mensagem para a gente se harmonizar em pensamentos, para a gente se aproximar dos nossos sentimentos mais nobres, né? E
estarmos todos agora em estado de união e de harmonização espiritual. Eu separei para o Evangelho de hoje, do capítulo 10, não é uma parábola, perdão. O capítulo 10, aqui são os bem-aventurados os que são misericordiosos, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aquele trecho do Atire a Primeira Pedra. O título é Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É o número 12. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual sua opinião sobre isso? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse então Jesus: Também eu não te condeno. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Essa passagem ela é muito bonita e tem muitas reflexões, muitas ideias para ser retirada dessa parte do Evangelho. Ela é muito bonita. Mas eu destaquei aqui 3 personagens que são personagens comuns no nosso dia a dia, no nosso mundo, inclusive em nós mesmos. São comportamentos que nós temos e que nessa leitura a gente pode tirar aqui uma reflexão para o nosso próprio aprendizado. Os 2 primeiros personagens que eu vejo aqui são aqueles que se referem aos nossos comportamentos equivocados, tá? Que eu vou destacar. Primeiramente, quando se fala dos escribas e dos fariseus, que quando a gente, para alcançar algum objetivo, para alcançar alguma intenção nossa, a gente acaba por ter essa atitude hipócrita de se passar por uma coisa que a gente não é, de se posicionar de uma forma como eles se posicionaram, querendo parecer serem seguidores de Jesus, e na verdade eles estavam, como diz o ditado, plantando um verde para tentar colher um maduro, né? E eles queriam ouvir Jesus se ele ia ser contra a lei de Moisés, que era a lei vigente na época, ou se Jesus ia realmente mandar apedrejar ela, né? Mas claro que Jesus, na sua sabedoria, na sua grandeza, ele soube dar essa lição e aproveitou, como sempre fez na sua passagem aqui pela Terra, aproveitou a oportunidade para ensinar a todos e deixar aquela lição para todos os tempos, que hoje a gente pode refletir e isso encaixa nos dias de hoje. Atitudes que muitas vezes temos em função de um interesse próprio, de alguma coisa que queremos, e vamos usar desse tipo de fraude, né? Uma fraude no sentido de se passar por alguma coisa que a gente não é, a fim de obter alguma vantagem ou algum objetivo nosso. Outro comportamento que se verifica aqui é o do acusador, que é o principal da leitura. O acusador somos todos nós, porque
é muito fácil a gente acusar os outros. E a gente, no ímpeto de aprender e de se melhorar, cada passo que eu dou adiante, eu olho para trás e vejo alguém que comete um erro que eu já cometi. E meu primeiro impulso é acusar. É acusar aquele porque eu penso que eu não errei mais, que eu não erro mais. Então, um comportamento muito comum na nossa sociedade, inclusive nos meios religiosos, né? Claro que isso não é uma questão de diminuir alguém porque acaba cometendo esse tipo de equívoco. É um alerta para nós, para a gente se autoavaliar, verificar que nós cometemos esses erros, nós somos imperfeitos, nós temos uma carga, né, de imperfeição que trazemos, mas que estamos trabalhando. E a gente só pode melhorar alguma coisa em nós quando a gente reconhece, né? Então, aqui, essas duas colocações, essas duas figuras, tanto do hipócrita como do acusador, que é uma coisa muito comum, a gente vê nas mídias sociais, a gente vê nas conversas em grupos, que é muito comum a gente usar essa acusação para se sentir mais confortável, ou muitas vezes somente para denegrir o nosso irmão. O terceiro componente dessa leitura, que eu acho que é o mais interessante, é o pecador, né? Que seria a mulher que foi levada à praça para ser apedrejada. Aí Jesus dá a maior lição, porque o pecador é todo aquele que erra, né? E qual de nós que não erra, né? Como Jesus falou, qual de nós poderia jogar uma pedra? Ninguém, né? Todos nós temos nossos comprometimentos, por isso encarnamos aqui num planeta de provas e expiações, que é onde a gente vai trabalhar nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossas paixões, para o nosso próprio melhoramento, né? E cada vez que um de nós dá um passo à frente, melhora, ele dá um exemplo para o irmão, ele se eleva moralmente e se compromete com isso, né? Porque não adianta eu ter uma atitude pontual de bondade e não agregar isso no meu ser, não tomar aquilo como um comportamento contínuo na minha vida. E esse caso, Jesus demonstra assim que errar, a gente vai errar, mas Jesus de imediato perdoa. E é esse o ponto. Jesus quer dizer, eu sempre vou te perdoar. Jesus sempre vai nos perdoar. Mas depois ele diz para ela, agora segue e não tornes a pecar de novo. Que é bem essa a lição. A gente tem o perdão a partir do momento que a gente reconhece. Então, a partir do momento que eu reconheci o erro em mim, eu reconheci que eu sou um acusador, eu percebo que em alguns momentos da minha vida, em determinadas situações ou em determinados locais, eu acabo me permitindo acusar alguém de alguma coisa fútil, e aí eu leio esse evangelho, eu leio essa parte e me reconheço nessa figura do acusador. Aí, eu me reconhecendo já é o primeiro passo, porque eu só posso corrigir aquilo que eu conheço. Então, eu me reconheço como acusador. Nesse instante, Jesus me perdoou. Puxa, eu reconheci e eu tenho certeza de ter o perdão de Jesus, porque Jesus demonstra isso nesse trecho do Evangelho. Aí eu tenho que dar continuidade, que é o que Jesus diz na sequência. Vá, você está perdoado, mas não tornes a pecar novamente, né? Aí é o meu trabalho de começar a me melhorar e sempre que eu estiver naquele mesmo local, naquele grupo onde eu me senti estimulado a ter aquele comportamento equivocado, eu vou me conter e aos poucos eu vou me melhorando até o ponto em que eu realmente aquele erro eu já consiga resolver comigo, já consiga superar e subir um degrauzinho no processo evolutivo do meu ser, né? Então, essa é a conclusão que eu tiro dessa leitura, justamente. Temos o perdão, mas precisamos trabalhar cada vez que reconhecemos o erro em nós, né? E precisamos também observar esse erro para poder reconhecer ele. E isso não se dá uma vez, nem poucas vezes, se dá inúmeras vezes, porque a gente sempre vai estar buscando melhorar. Então, sempre há alguma coisa em nós que nós podemos trabalhar com esse roteiro que Jesus colocou aqui para nós. Então, pessoal, a leitura que eu
que eu coloquei para hoje era essa. Essa foi minha reflexão. Cada um de vocês, claro, faz sua reflexão também, tira suas conclusões e vamos agregar esse conhecimento que a gente lê nos nossos evangelhos de terça-feira. Agora eu vou fazer o encerramento com uma oração e agradeço a presença de todos vocês e a companhia e os seus sentimentos que somaram no nosso evangelho de hoje. Quero pedir em nome do Mestre Jesus que sejamos todos nós e nossas famílias e também todos aqueles que não puderem participar desse evangelho, mas que se ligam a nós de alguma forma, trabalhadores da nossa casa, amigos do plano físico, amigos do plano espiritual, que sejamos todos abençoados e fortalecidos nessa jornada, que é uma jornada longa, é uma jornada de trabalho, mas que nossos corações, alimentados pela alegria e pela paz de Jesus, sempre estejam suscetíveis do conhecimento e nosso corpo e nosso espírito sempre receba força para continuar essa jornada. E um dia haverá em que todos nos encontraremos em patamares mais elevados. Obrigado a todos, obrigado a Jesus por essa união de espíritos e essa união de bons sentimentos. Que assim seja.